simplesmente amar. Mas parece que não é tão simples assim. E a gente tem visto aqui desde o começo da série que muito facilmente este amor forte como a morte, ele pode se tornar extremamente frágil. Extremamente frágil. Existem subprodutos do amor que nós falamos aqui: o amor consumista, o amor inseguro, o amor virtual. E facilmente este amor tão forte, ele pode se tornar bem frágil. A gente está aqui pegando trechos do Bauman, do livro Amor Líquido, e fazendo reflexões desde o começo do mês. E hoje a gente vai encerrar essa série falando do amor próprio e falando do amar o próximo. Misturando essas duas coisas. E não vai ter como não misturar também com o amar a Deus. Então a gente vai dar uma misturada, porque uma das coisas no capítulo 3 de Bauman, do Amor Líquido, o título do capítulo é sobre a dificuldade de amar o próximo. Sobre a dificuldade de amar o próximo. É fácil, meus irmãos, amar o nosso próximo? Não. Não é fácil. Ele começa o capítulo, e os primeiros parágrafos do capítulo 3, que fala sobre a dificuldade de amar o próximo, ele vai misturando falas dele com trechos e falas de Freud, do livro Mal-Estar da Civilização. E ele vai misturando falas, é tão misturado que eu tive dificuldade de separar ali o que é que estava Freud falando, o que é que estava ele falando. Onde ele vai trazendo uma reflexão de que, apresentando de que esse amar ao próximo como a si mesmo é algo utópico, é algo contrário, até mesmo à nossa própria natureza humana. Ele chega a dizer, e aí eu quero colocar esta frase para vocês, ele acredite porque é absurdo. Ele diz que essa condição de amar o próximo como a si mesmo, ela só pode ser possível pela fé. Bauman diz que é um ato de fé. Freud vai dizer que este é um ideal que nós nunca atingiremos porque é contrário à nossa própria natureza. E aí eu queria colocar um outro trecho, quando ele diz: assim indaga Freud, qual é o objetivo de um preceito enunciado de modo tão solene, se seu cumprimento não pode ser recomendado como algo razoável? Freud está dizendo, por que colocar um mandamento desse, se não dá para fazer? Uma linguagem bem simples. Para que colocar isso de um jeito tão solene assim, se na verdade, de fato, não dá para fazer? Aí ele diz, é por isso que foi colocado como mandamento. Porque não é natural. E não vai ser natural. Então precisa ser colocado como mandamento. É o não natural. Freud ainda fala que é por ser impossível e contrário à nossa humanidade que a nossa sociedade se apegou tanto a essa orientação. Porque nós gostamos de nos apegar a coisas idealizadas que nós não conseguimos fazer. Isso Freud colocando. Bauman vai dizer que aceitar esse preceito é um ato de fé. Dizer amar o próximo como a si mesmo é um ato de fé. E aí eu me lembro e comecei a lendo esse texto, e ele vai falando da palavra de Jesus, da fala de Jesus. Ele não coloca como fala de Jesus, ele coloca como fala de um rabino. E eu vou pegar o texto de Mateus 22, e a pergunta é, qual é a grande revelação de Jesus em Mateus 22? Só para quem não está situado, Mateus 22 é o texto, o capítulo em que Jesus é perguntado qual é o maior mandamento, e ele responde o quê? Me ajudem. Primeiro mandamento, amar a Deus de toda força, toda alma, todo entendimento. E o segundo, amar o próximo como? E diz que desses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. E a pergunta é, qual a grande revelação de Jesus em Mateus 22? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não é uma fala de Jesus.
não é uma fala de Jesus. A gente coloca isso como uma fala de Jesus, né? Não é uma fala original de Jesus. Foi Jesus que pegou isso ali da cartola, do nada. Foi Jesus que, a primeira pessoa a dizer que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De onde Jesus tirou isso? Jesus tirou isso da Torá. Jesus tirou isso da lei. Quando a gente vai para Deuteronômio 6,5, diz o que em Deuteronômio 6,5? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas. Foi Jesus que falou? Ele recortou daqui. Ah, mas o amar o próximo como a ti mesmo foi Jesus. Foi não. Está em Levítico 17:18. Quando ele diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então essa fala não é uma fala original de Jesus. Não foi Jesus, não é uma fala de... Ele está fazendo referência a algo que já era conhecido pelos judeus. E aí eu reformulo a pergunta, então qual é a grande revelação de Jesus em Mateus 22? Se não é o conteúdo em si, porque o conteúdo já existia, qual é a grande revelação? Qual é a grande revelação? Eu queria ler com vocês Mateus 22, 36 a 40. Quando Jesus é perguntado, mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Qual a grande revelação de Jesus nesse texto? Jesus estabelece aqui um processo, uma ordem do amor, que fora dela todo esse amor se torna impossível. A revelação de Jesus é pegar, catar Deuteronômio, catar o texto de Levítico e colocar eles na ordem e destacá-lo. A revelação de Jesus não é o conteúdo, mas é a forma como ele pegou este conteúdo e organizou este conteúdo num processo, fazendo um negrito em toda a lei, e depois dizendo que de toda a lei, desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Quando ele diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta, Jesus destacou esses dois versículos. E na hora que ele diz o primeiro é este, o segundo é este, ele estabeleceu um processo. Uma ordem do amor, que quando nós não seguimos esta ordem, o amar o próximo se transforma em algo muito difícil. Deixa eu tentar clarear esse conceito. Ele começa o mandamento falando o quê? E eu vou ficar bem aqui. Ele está dizendo o quê? Amar, nós devemos amar a Deus. Não é isso que ele está dizendo? Amar a Deus. E o segundo mandamento qual é? Que nós devemos amar o nosso próximo. Só que parece que nós passamos por algo. Porque ele diz amar o próximo como? A si mesmo. E aí vai a ideia de que amar a Deus nos leva a um amor próprio. E esse amor próprio nos conduz a amar o próximo. E aí eu quero agora vir aqui para o final. Como que eu vou conseguir amar o meu próximo? Eu vou conseguir amar o meu próximo no momento em que eu tiver amor próprio. E aí fazendo a volta, quando eu tiver amor próprio. E como que eu posso ter um amor próprio? E aí que está. A partir do momento que eu tenho uma relação de amor a Deus. Por quê? Por quê? Porque está implícito na relação de amor a Deus o ser amado. Você é amado. E por isso você ama a Deus. É por isso que em 1 João 4,19 diz que nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou, pode colocar aí, Gesílio. Ele nos amou primeiro. Então
Então o que é que nós temos nessa imagem? Que Jesus está dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas, de toda a força, de todo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas disso exige que você tenha um amor próprio. Porque se é como a ti mesmo, eu tenho que ter um amor próprio. E vindo daqui para trás, como que eu vou conseguir amar o meu próximo? A partir de um amor próprio. E como que eu posso desenvolver amor próprio? A partir de uma relação de amor com Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós compreendemos que esse Deus, Ele nos ama. E é a partir desse amor que nós construímos um amor próprio, sólido, forte, saudável, que nos dá condição de amarmos o nosso semelhante. Essas coisas estão juntas, meus irmãos, elas não andam separadas. A carta de João, primeira, segunda e terceira carta de João, a primeira especificamente, ela vai mostrando que essas coisas são inseparáveis. Ninguém ama a Deus e odeia o seu irmão. Marcolino cantou isso no Simplesmente Amar. E esse amor próprio, que nós estamos falando aqui, esse amor próprio saudável, esse amor forte, esse amor próprio que vem de uma relação de amor com Deus, ele é um amor para além de sobreviver. Este amor próprio, quando ele vem simplesmente por um instinto de sobrevivência, ele passa por cima dos outros. Mas como nesse amor próprio, ele vem do ser amado pelo Pai, de ser amado por Deus, ele se transforma num amor que vai para além de sobreviver. O que Bauman fala sobre isso? Ele diz que o amor próprio é uma questão de sobrevivência. E a sobrevivência não precisa de mandamento. Onde ele vai definindo o amor próprio no seu primeiro estágio. Eu me amo, por isso eu me cuido. Eu me amo, por isso eu me protejo. Eu me amo, por isso eu não deixo ninguém fazer nada de ruim comigo. Eu me amo. Esse amor que simplesmente sobrevive. Mas o amor próprio que vem do ser amado por Deus, ele está comprometido com algo para além do sobreviver. Ele está comprometido com algo para além do se manter vivo. Ele deixa de ser aquele instinto de sobrevivência que até mesmo os animais têm. E se transforma em algo mais forte. O Bauman vai colocar ainda que amar o próximo como se ama a si mesmo torna a sobrevivência humana diferente daquela de qualquer outra criatura viva. O amar o próximo como a si mesmo torna este amor próprio diferente, para além de um sobreviver. Como eu falei, até mesmo os animais, os bichos e as pessoas ruins têm. E se protegem e lutam para sobreviver. É mais do que isso. O amor próprio não é garantia de que nós vamos conseguir amar o nosso semelhante. Ele precisa ser um amor próprio para além do sobreviver. Porque senão nos tornaremos os narcisistas, nos tornaremos os egoístas, nos amamos tanto que estamos vivendo para nós mesmos. E o amor próprio doente, ele foca nisso, ele vive essa realidade. E aí o Bauman continua e ele ainda diz: aquele que busca a sobrevivência assassinando a humanidade de outros seres humanos, sobrevive à morte de sua própria humanidade. Está vendo o que ele está colocando aqui? Aquele que busca a sobrevivência, ele se ama, e aí por isso ele luta para sobreviver. E ele faz isso assassinando outras humanidades, outros seres humanos. Ele sobrevive à morte de sua própria humanidade. Ele ficou vivo, ele sobreviveu, mas ele perdeu sua humanidade. Porque não basta estarmos vivos. Há algo para além disso. Não basta nos amarmos. É um amor que está para além, um amor próprio que vai para além da sobrevivência. E aí ele ainda diz em outro texto, com esse ingrediente que ele está falando é esse ingrediente amar o próximo, a sobrevivência de um ser humano se torna a sobrevivência da humanidade no humano. E o que Jesus está propondo não é de que você se ame para sobreviver, mas de que você se ame
de uma forma que o seu amor próprio, ele leve você a amar o seu próximo. E este amor próprio, ele só transcende para o próximo, ele só transborda para o próximo, quando ele é um amor forte, um amor saudável, que vem do amor e do ser amado pelo Pai. Está claro isso, irmãos? Mas queria destacar mais algumas coisas, de que este amor próprio, ele é alimentado pela graça. Este amor próprio que está aqui no meio, ele precisa ser um amor alimentado pela graça. Porque você pode ter um amor próprio alimentado pelo egoísmo. Você pode ter um amor próprio alimentado pela falta de amor. Ninguém me ama, então eu preciso cuidar de mim. Este amor é doentio. E é a partir do ser amado, e do ser amado de forma plena, saudável, que eu vou conseguir me doar para o outro. Onde se dar ao outro deixa de ser ameaçador, mas se transforma em uma expressão da nossa própria essência. Porque nós fomos amados pelo Pai. Esse amor precisa ser alimentado pela graça. Olha o que Balma diz, sem mencionar graça, sem falar de Jesus, sem falar do amor de Deus. Ele diz, para termos amor próprio, precisamos ser amados. O amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. Outros devem nos amar primeiro, para que comecemos a amar a nós mesmos. Outros devem nos amar primeiro, para que possamos amar os outros e a nós mesmos. Quem é este amor que nos ama primeiro? Jesus diz, ame a Deus. João vai dizer, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é sendo amado por este Pai que nós conquistamos e nos tornamos de fato pessoas que têm um amor próprio saudável, que vai transbordar. O que nós temos hoje, meus irmãos, são muitas pessoas apaixonadas por si mesmas. Mas é uma grande mentira. As nossas relações humanas, elas não são suficientes por serem falhas, de nos fazerem com que nós nos sintamos completamente amados, plenamente amados. Isso nós conquistamos a nossa relação com o Pai do nosso Deus, nosso céu, o Pai do céu, o Papai do céu. É com esse Papai do céu que nós nos sentimos plenamente amados. E é sendo plenamente amado que o teu amor próprio será saudável e ele te conduzirá em direção ao teu semelhante. O que Jesus está colocando é que toda a lei, preste atenção, toda a lei e os profetas, tudo que está na Bíblia, depende disso aqui. De você amar a Deus, e nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. De nós termos um amor próprio porque nos sentimos amados pelo Pai. E a partir disso amarmos o nosso próximo. Como nós amamos a nós mesmos. Quando o seu amor é egoísta, ele é narcisista, como é que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Colocando essa pessoa no altar, idolatrando ela, porque a gente está doente no amor próprio. E o egoísta, quando ele resolve amar alguém, ele pega este alguém e coloca este alguém no altar. Porque é que este alguém viva para si. Porque é doente. Não está alimentado no amor próprio verdadeiro. Isso nós vamos ter aqui, meus irmãos, olhando para o nosso Deus, olhando para o amor do Pai. É por isso que a morte de Cristo na cruz, que nós vamos hoje participar aqui, é por isso que o amor do Pai revelado naquela cruz, o amor do Pai revelado ao se fazer carne e habitar entre nós, Ele é restaurador das nossas vidas. Porque não são poucas as pessoas que podem afirmar categoricamente de que não foram bem amadas. Não são poucas as pessoas. Porque essa realidade de pecado nossa, nós machucamos até mesmo as pessoas que nós amamos. Nós falhamos na comunicação desse amor. Nós falhamos em tornar seres humanos amados.
E nisso vem o amor do Pai, que é um amor perfeito, que nos abraça, que nos faz nos sentirmos plenamente amados. E a partir daí podermos viver a plenitude disso que se chama cristianismo. Cristianismo é isso. Cristianismo é eu alimentado no amor do Pai, restaurar o meu amor próprio, para como eu me amo, eu passar a amar também o meu semelhante. Isso é cristianismo. O resto é resto. O resto é secundário. É disso que depende toda a lei e os profetas. É disso que depende toda a graça, todo o evangelho de Jesus, toda a missão dele. Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para que nós que estamos aqui, não nos sentindo plenamente amados, pudéssemos buscar no amor do Pai cura para o nosso amor próprio. E sendo curados, nos sentindo plenamente amados e percebermos a nossa importância, relevância, pudéssemos partir em direção ao nosso semelhante. Numa relação de amor plena. Você não precisa entender nada da Bíblia. Se você entender isso daqui, você vai ter entendido a Bíblia toda. Se você entender isso aqui, você vai entender a Bíblia toda, porque nisto se resume toda a lei e os profetas. Jesus não inventou a frase amar a Deus sobre todas as coisas e nem inventou a frase amar o próximo como a ti mesmo. Não é original. Ele organizou, colocou num processo e deu negrito para deixar claro para todos nós de que cristianismo e vida cristã é isso. Ainda afirmo que um amor próprio precisa ser transformado. Se ele é alimentado pela graça, ele precisa ser transformado por esta graça. Olha o que diz aqui o Bauman. Se eu amo alguém, ela ou ele deve ter merecido de alguma forma. Eles o merecem se são tão parecidos comigo de tantas maneiras importantes que neles posso amar a mim mesmo. Ou se são tão perfeitos, tão mais perfeitos do que eu, que posso amar neles o ideal em mim mesmo. Olha a doença que há nisso daqui. O que ele está colocando aqui? Se eu amo alguém porque ele merece. E quando é que ele merece? É quando ele é tão parecido comigo, que eu consigo amá-lo como se estivesse amando a mim mesmo. Ou quando ele é tão melhor do que eu, que eu olho nele o ideal que eu quero para mim mesmo. E abraço esse outro porque ele é o ideal para mim. Não entra nessa categoria os diferentes e os piores. Não entra nessa categoria quem é pior do que você ou diferente de você. São os iguais ou os melhores. Porque eu estou no meu eu doente, querendo abraçar quem é igual a mim, e querendo abraçar quem está melhor do que eu, porque é o ideal, é aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu quero viver. Ninguém está querendo abraçar quem é pior do que você, ou quem é totalmente, completamente diferente de você. Então esse amor próprio, doente, ele conduz você a esse tipo de relacionamento. A amar pessoas que merecem o teu amor. E quem é que merece o teu amor? A gente vai aprender na graça que nós somos amados sem merecer. Isso mostra que o meu valor não está em merecer. E eu me sinto amado mesmo sem merecer. Isso me leva a amar o meu semelhante mesmo sem merecer. Tem gente que não se ama porque acha que não presta. Eu não presto, por isso eu não me amo. O que esse amor de Deus vai mostrar é que você pode amar a você mesmo, mesmo sem você prestar. A graça não diz você presta, a graça diz você tem valor. A graça não diz você é bom, a graça diz eu te amo. A graça não pega você e diz, não é coisa que estão dizendo de você. Você é maravilhoso, meu filho. A graça não diz isso. A graça diz que a tua miséria não muda o amor do Pai por ti. A graça é amor imerecido. E quando eu alicerço o meu amor próprio em cima de um amor imerecido,
eu consigo amar o meu semelhante a partir deste padrão. Eu não amo quem merece. Tanto que Jesus manda amar o inimigo, manda amar quem bate na face da gente. Quem você tem amado? Os melhores? Que funcionam como ideal para você? Você só quer andar com gente que é melhor do que você? Ou os iguais? E os diferentes? E os piores? E os que te atrasam? Os que perturbam teu dia? Os que atrapalham tua rotina? Os que revelam teus defeitos? As pessoas que não merecem. Cristianismo não é amar quem merece. Cristianismo é amor a quem não merece. Então, cristianismo é amar pessoas que não merecem. Isso nós só vamos conseguir. Por isso que Freud não consegue entender isso. Porque Freud vai olhar e vai dizer, não dá. E de fato, não dá. Ele disse, isso é utópico, isso não é real. Por que colocam esse negócio de um jeito tão bonito, como se as pessoas pudessem fazer, só para elas ficarem se sentindo mal? E aí disse, Freud, de fato, não dá. Mas dá. Conseguimos, quando nos alimentamos de um amor do Pai. Jesus não está simplesmente dizendo, ame o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas e tchau. Ele disse isso e morreu na cruz por nós. Ele disse isso e revelou um amor que nós não conhecemos, que nós não conhecíamos. E é a partir deste amor que nós não conhecemos, que nós não conhecíamos, que nós podemos restaurar a perspectiva saudável do amor próprio, para que esse amor próprio seja um amor alicerçado não no padrão do que eu mereço, eu me amo porque eu sou bom. Não! Eu posso me amar mesmo eu não sendo bom, porque Deus me ama mesmo eu não sendo bom. E eu posso amar pessoas, mesmo essas pessoas não sendo boas, porque Deus me ama mesmo eu não sendo bom. A graça transforma o nosso amor próprio. Ela não simplesmente alimenta amor próprio, ela transforma o nosso amor próprio e nos leva numa direção saudável, em direção ao abraço, a estar junto com o nosso semelhante. Amém, irmãos? Queria que o Sanatiel viesse aqui para o teclado. Gisele, pode apagar essas luzes aí. Queria, meu irmão, que nesse momento você tivesse a oportunidade de colocar o seu coração diante do Pai. Talvez você esteja aqui no meio, fingindo que você se ama num padrão de amor doente, frágil, egoísta, narcisista. E Deus está hoje pegando você e dizendo, filho, esquece isso. Você não vai ser amado, ou religioso, tá? Padrão religioso, eu vou ser amado quando eu fizer tudo certinho. Mas você não vai ser amado quando você fizer tudo certinho. Se você fizer tudo certinho, você vai se transformar numa pessoa insuportável. Você não vai ser amado por estar com tudo certinho. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ame a Deus de todo o teu coração. E nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Isso muda a nossa relação de amor próprio. E na hora que esse amor próprio é restaurado, ele me conduz a uma relação com o meu próximo diferente. Eu passo a amar quem não merece. Eu passo a amar os piores do que eu. Eu passo a amar os diferentes de mim. Percebe? O egoísmo não tem mais espaço. O merecimento não tem mais espaço. A graça desmonta tudo isso. E aí a gente começa a viver o cristianismo. E é isso que Freud não entendia. Que ele vai dizer, o ser humano não vai conseguir amar desse jeito. E o ser humano não consegue amar desse jeito. Mas existe um Deus que consegue amar assim. E este Cristo vive em nós. E nós podemos, no poder e no amor dele, amar verdadeiramente. Eu acredito nisso. Isso para mim não é utopia. Pode ser absurdo. Mas a caminhada de fé
é a caminhada do absurdo. E nós podemos dizer, eu creio porque é absurdo. É absurdo. Eu olho para mim mesmo e digo, é absurdo. Mas eu creio. E o que nos resta, nos abraçarmos com este amor. Não uma atitude egoísta, narcisista, mas para sermos alimentados e transformados. O nosso amor próprio será saudável e nos conduzirá em direção ao nosso semelhante. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza nesse processo.